que começa a famigerada guerra final. Bom, o episódio começa de noite, especificamente uma casa que está toda pinchada, meio que escrito de demônio, meio que chupador de sangue, demônio assassino, morra, um monte de coisa ruim. E aí aparece a Tog e você já liga que essa aí deve ser a antiga casa da Tog. E nisso temos as vozes meio que dos pais da Tog, que se esforçaram, mas não adiantam, pois essa garota é demoníaca. E que ninguém é capaz de aceitar essa parte dela. Enquanto isso, a gente vê a Toga explorando toda a sua antiga casa. E aí ela chega no seu antigo quarto. Hoje a gente tem um mini flashbackzinho de meio que temos a Baby Toga dormindo, sonhando que quer ser que nem um passarinho. E meio que ela até fura o dedo meio que pra fazer sangrar. E toda vez ela sonha com um padrão vermelho meio que chegando e esse padrão tá cheio de sangue. E nisso temos a descrição meio que do sonho da Toga, que é macabro, mas ao mesmo tempo meio que ela diz que ela fica linda. E depois que a Toga sai meio que de casa, ela se encontra com Dabi/Toya, que não acreditava que essa Yandere, mulher doida, que ela tem sentimento. E ela só queria saber o que aconteceu com a minha antiga casa. Então, meio que o Dabi pergunta se ela tá preparada a dar um fim nesse mundo perdido. E ela fala que ela nasceu pronta. E ele fala que não importa se você chora ou se você ri, amanhã será tudo feito de maneira igualitária. E se nesse caso é melhor eles sorrirem. E o Dabi meio que acaba queimando a casa meio que da Toga. E ela fala que ele foi gentil. E o Dabi até fala que eles nem precisam se preocupar se vão sendo perseguidos, porque pelo estado que as coisas estão, ninguém com condicionamento físico vão atrás dele. E só tá sendo gentil para ver o Endeavor sofrer. E é revelado que o Dabi pegou o sangue do Try antes deles terem sido levados pelo Máquia para casa Toga usar. E vão fazer que a marcha do Homem Christ continue, para no final todos sorrirem. E nesse determinado momento você entende do porquê que eles estão fazendo isso. Porque eles não estão fazendo isso só porque são vilões. Eles têm meio que alguns motivos externos e internos para fazer essas coisas. Mas você sabe que eles estão indo meio longe demais. Enquanto essa na caverninha dos vilões, o Spinner tá ainda mais preocupado com o Shigaraki, que tava gritando de agonia e criando um monte de dedo. E pro Afo, ele tá bem, pois tá superando a teoria da singularidade meio que das individualidades. Mas o Spinner meio que tá confuso se é realmente Shigaraki. Nisso, o Skeppy começa a conversar com o Spinner, se ele sabe da porcentagem de crimes cometidos por vilões heteromorfos. E o que são meio que esses vilões heteromorfos? Bom, o termo heteromorfo significa que aqueles que têm individualidades, só que meio que nas partes do corpo. Como exemplo, o Tokoyami, o Shoji e o Koda. E até agora, não importa como os super-heróis os iluminem, a luz ainda não chegava na escuridão. E meio que o bando de vilão heteromorfo não são uns poucos não. E eles, sobreviventes, vão abrir meio que o caminho da luz. E quando tudo começou, o Spinner meio que mostrou essa verdadeira face. E o que eles acharam que seria uma cópia barata do Stein, meio que tornou o Spinner a estrela que vai guiar os heteromorfos. Bom, o Spinner acha que meio que ele não serve pra ser adorado, pois não representa uma causa tão gloriosa assim. Mas não importa, todo mundo tá meio que esperando pelo Spinner. E no lugar do Redestro, ele que vai puxar o gatilho. E o Spinner vê que não importa o quão cidadão comum ele pensa, ele não tem mais como parar esse fluxo. E a Alpha fala que o primeiro passo pro Spinner é dar coragem para pessoas como ele. Então o Spinner tenta não pensar mais sobre isso. E ele meio que se comunica, bom, ele pensa no Shigaraki e meio que só vai fazer isso pelo bem dele. Porque o Shigaraki tá todo acabado. Nisso já vou pauar no espaço dos refugiados. E meu Deus do céu, mas que agora o ar virou uma cidade. E nisso a gente vê dois civis completamente suspeitos que falam que eles receberam ordens. A mulher pergunta quais e que ele disse que não serão capazes de fazerem o que quiserem. Então eles precisam citar. Envolver os humanos de oposição que ainda estão latentes. E a UA sabe que vai demorar uma semana pra Shigaraki voltar. E que estão se escondendo da crise que logo se aproximará. Enquanto isso, Deku e amigos meio que estão meio que conseguindo prender meio que fugitivo na busca do fronte da libertação e da união dos vilões. E quem diria que alunos do departamento de heróis estão fazendo mais trabalho do que dos próprios heróis licenciados? Parabéns, Sociedade de Boku no Hero. Você é inútil. Macaco ainda não conseguiram obter resultados. Bom, todo mundo chega meio que nos dormitórios, tá todo mundo cansado. E líder fala pra todo mundo mimir. E que cada uma das suas operações vai deixar eles fortes. E o Katia? Disseram que a gente ia ficar forte. E aí tem um momento meio nonsense, onde meio que o Mineta chega pro Deku e fala:
Quer falar de safadezas? E o Deku? De safadezas não, por favor. Mas eu te entendo. E meio que o Deku tá olhando pra Uraraka. Acho que entendi que tipo de safadeza o Deku meio que tá pensando. E Deku fica triste porque ele não tem mais tempo pra eles conversarem. E ele se refere a ele e a Uraraka. E ele ainda tá pensando no belo discurso que a Uraraka fez para deixá-lo ficar na UA. E viu que ainda não agradeceu ela direito. E quando o Deku ia falar com a Uraraka, o All Might aparece do nada e mesmo o coitado do Kamina era jogado. Depois dessa idiota estragar tudo. Né que o pessoal vai contar meio que o All Might e outros chineses vão contar o plano final da segunda batalha decisiva. Então, na manhã seguinte, tá um anúncio meio que pros refugiados que, como resultado da ação conjunta dos super-heróis e da polícia, descobriram que o Shigaraki voltou a criatividade meio que após 4 dias. Portanto, para garantir a proteção de todo mundo, durante 4 dias, decidiram impor meio que um estado de sítio na UA e aumentar todas as defesas no nível máximo. Quando o sistema de evacuação entrar em efeito, os movimentos serão limitados. E todo mundo tava ouvindo meio que a transmissão. Como o carinha do primeiro episódio que defendeu o Deku meio que na cena do quando ele voltou pra UA. O Kota, a menina heteromorfo que o Deku salvou. A mãe do Deku e a mãe do Kachan. E o mesmo enfrentado a ele, que fica com uma cara de danos. E nisso chega a despedida dos alunos com seus pais. Bom, o Kota pergunta pro Deku se eles realmente têm que sair. E o Deku fala, tivemos tempo suficiente para descansar e nos limpar. E o infiltrado em mente meio que pensa, se eles ficassem calados e deixassem o Deku meio que na UA, só causariam mais trabalho pro chefe. Mas com isso as ordens foram cumpridas. E nisso temos Deku se despedindo da sua mãe, Todoroki se despedindo da sua mãe e irmãos, Uraraka dos seus pais, a Jiru nem tanto com seu pai aí. Eu comecei pra mãe do Bakugou batendo no Bakugou. Só que eu não consegui meio que prestar atenção meio que dessas cenas emocionantes por conta da edição, porque pelo amor de Deus, o que o editor bebeu meio que pra fazer essa edição? E com certeza meio que bugou os Stray Dogs nunca meio que teria uma edição como essa. E nem Mob Psycho. E olha que ambas três animes pertencem ao mesmo estúdio da Bonus, cujos rumores prevêem que Gachakuchi seja feita pela Bonnie. E após irem embora da UA, foram a um lugar afastado de 3.000 quilômetros dos colégios. O que será o quartel-general dele? A Fortaleza Croia. Nome bem sugestivo. E o Sero espera que isso não se torne o último lá dele. E o Sato, não! Enquanto isso, Kachan, Kirishima e Lida olham para Shoto preocupado. E nisso vamos para Deku, que já chegou em seu quarto provisório. E avista só Crush Uraraka. Então, com um pouco de coragem e líbido, ele vai conversar com a Uraraka. Bom, eles vão conversando, já que a Uraraka não cresce quase nada, desfazendo suas malas, e só crescendo meio que muda de roupa. E eles ficam olhando a vista. E o Deku finalmente arranja coragem de agradecer a Uraraka pelo que ela fez meio que no discurso da UA, pois não tinha conseguido agradecer direito. E a Uraraquinha, toda envergonhada, fala que não foi nada e que ele sempre se preocupa com os detalhes. Nisso, o Deku pergunta o que ela tá fazendo aí fora. A fofa diz que tá observando a cidade e ela se acha estranha. E o Deku fala, você não é estranha, você é forte, corajosa, seu corte de cabelo é ótimo em você. É muito gentil, maravilhosa. E a Uraraka, Deku-kun, assim você meio que me deixa rosa. E o Deku, você fica muito bonita de rosa. Mano, mesmo que essa guerra meio que depois acabe, e talvez o pessoal já comece meio que ser a 2A, esses dois meio que vão continuar enrolando para eles não dizerem, para ser um deles meio que se declarar primeiro. O Deku e a Uraraka podiam ser que nem o Clark e Lois, se no primeiro episódio eles já meio que se encontram, se conhecem. No 7º episódio, meio que eles já estão dando o primeiro beijo durante um ataque alienígena entre muitas Lois e o Mr. Spirit Brick. Quanto tempo vou ter que esperar aqui?
Nisso, Uraraka revela que quando ela tava meio que no meio do discurso na UA, ela pensou na Toga. Quando ela estava lutando durante o avanço do Gigantomachia, ela disse coisas que ela achou que seriam meio óbvias. Mas ela viu que ela tava com o rosto meio triste. E ela sabe que ela é uma vilã e deixou milhares de vidas meio que perdido por conta dela. E sabe que não é uma questão de perdoá-la ou não. Mas ela não sabe o que é óbvio pra ela. E estava pensando como ela não sabia nada sobre a Toga. Por isso estava olhando a cidade, para que ela não esqueça a paisagem assustadora que viu naquele dia. Que pode ser meio como um predício que vai para essa sociedade. Deku fala que eles também sentem as mesmas coisas. Pois dentro do Shigaraki ele viu um menino chorando. E mesmo que ele não possa evitar esse improvável combate, ele não quer ignorar o garotinho que tá dentro dele. E a Uraraka vê que ambos são estranhos. Sim, são estranhos, mas são perfeitos um para o outro. Espero que nesse segundo ano vocês enfim meio que caiam na real e comecem a se beijar. Enquanto isso, o Katia, o Kirishima e o Lida estão conversando com o Shoto. Bom, ele se desculpa por preocupar todo mundo. E o Lida fala como ele se sente, sabe por quê? Ele também tem uma irmã mais velha. Bom, o Shoto fala que não tem como eles compararem as famílias. Não tem como comparar mais. Pois nem sabe o que o Toya gosta. E o Kachan deve ser o Dom, já que ele adora as coisas bem quentes. Eu tô, Shoto. Talvez eu deva comer com ele um dia. Essa se ele não virar pó depois de usar muito o Max só individualidade. Então, tanto Deku quanto o Uraraka vão ter que achar um jeito de impedi-lo. 3 dias depois, Alpha acredita que mentiras não o afetam, pois sabe que ele será capaz de dizer se alguém tem hostilidade contra ele. E ele meio que tem uma certa dificuldade meio que de diferenciar as individualidades, pois é difícil porque estava fundado com outra coisa. E acho que o possuidor era um homem sem graça, pois os descendentes eram melhores. Um acaso no destino fez que um deles trabalhasse com o All Might, tudo para encurralá-lo. No entanto, dessa vez essa individualidade vai funcionar e ele terá sua vitória. Pois não há uma alegria melhor do que os sementes meio que terem meio que seus frutos brotados. Nisso, o Alpha tá no meio de uma ligação e a gente reconhece a voz da mãe do Aoyama. E é meio que eles vão disfarçando isso como um código de pedido de café. E o Alpha percebe que não tem nenhuma hostilidade ou mentira. E mesmo que ela seja questionada depois, não tem problema. E talvez seja a última vez que ele vai usar esses códigos de idiotas. E nisso chega o famigerado dia. Deku está lá com a sua nova roupinha de herói. E vai ser a última que ele vai quebrar. E se depara com a Aoyama todo caçadaço. Ele já começa com um papinho, com o Deku perguntando por que o Aoyama tá aqui. E meio que o Aoyama fala que o advogado dos seus pais o libertou. Se é que burguês precisa de advogado. Nisso, a Aoyama queria conversar com ele. E não era uma conversa sobre queijos. Bom, o Aoyama fala que é engraçado, com o Japão quase todo destruído, meio que o sistema judiciário ainda funciona. O que eles podem meio que se tornar vivendo como vivem esse mundo. E aí vai contar o verdadeiro objetivo de Alpha One. E pergunto pro Deku que vocês sabem como o resto do mundo está, assim, como agora que o Japão tá assim. De repente o valor do iene despecou. E muitas empresas estão decretando a falência. Além disso, todos os vilões do Japão se tornaram ativos e os danos se espalharam por todo o país. O mundo está em pânico, meio que semelhante a uma grande depressão, ou o primeiro aparecimento de individualidade. Desemprego em todo mundo, moedas perdendo valor e todo mundo está em pânico. E se perder a força para realizar políticas de longo prazo no exterior, só poderiam se concentrar na segurança na qual estão perto. Agora, o Japão foi abandonado. Para todos os países, só a própria segurança deles é prioridade. E no mundo assim, se um país tiver falta de ar, e alguém tiver uma individualidade de produzir água, eletricidade, ar e força, enquanto o mundo vai entrando nesse estado de decadência e desordem, cria um solo fértil para alguém com uma individualidade meio que poderosíssima tomar a iniciatividade para dominar o mundo, virando o rei demônio. Uma única coisa necessária para destruir esse equilíbrio. E ele acha que não interessa o quê? Deku acha estranho, pois o mundo não permitiria isso. Permitiria, assim, isso se chama antiglobalismo e patriotismo. E também eles ainda estão aqui. E o Aoyama fala que é por isso que o fim vai ter que chegar. E ele se desculpa, pois ele realmente quer proteger sua mãe e papai. E aparece o Alpha One com sua nova máscara. E uma mais cafona! A forma já chega e já aplaude o Aoyama por fazer um bom trabalho. E falou bonito o objetivo final. Mas não foi exatamente o que disseram.
Bom, ele pergunta se foi a mamãe e o papai que te contaram. E o Aoyama confirma que sim. Deku fala que confiou nele e o Aoyama, eu não aguento mais. Me desculpa, tio. E ele ataca o Leite no Aoyama. É nisso a Aoyama já vê que o Aoyama é ingrato. E o Deku, sua atuação foi muito realista. E o Aoyama, deve se esperar. Talvez um dia você seja indicado ao Oscar. E aí eles fazem a pose de herói. E meio que o Aoyama faz só a pose de herói creme. E o Aoyama se desculpa porque acabou chorando, porque ele tava com muito medo. Mas o Deku fala que fez um bom trabalho. E o Aoyama fala que pelo bem da mamãe e papai, e também pra todo mundo e pra ele mesmo, que eles vão lutar contra o All-For-One. E o All-For-One fica... O que isso quer dizer? Você não mentiu pra mim, nem tem utilidade. Como fez isso? Mas ele não liga, ele só foca em uma coisa, o All-For-One. Então já teletransporta a Toga, o Dabi, os Nomohayen e também Shigaraki pra acabar com o Deku e o Aoyama. Mas claro que eles vieram preparados, pois um portão roxo abre. O Kurogiri vem da nosso nomezinho no Monomo Kurogiri. E nessa vocês vê a carinha do Monoma. Isso hoje os heróis profissionais. E também o Aoyama fala que o que os seus pais disseram é que o All-For-One mais odeia é que o mundo saiba que tudo ainda não acabou pro Japão. E vai todo mundo se unir. Por isso hoje vai todo mundo derrotar o All-For-One. E o episódio acaba aí. Gente, esse episódio meio que já pôs em prática meio que o plano. E parabéns ao Aoyama na sua atuação de Oscar. Tivemos um pouquinho de Deku com o Uraraka. E eles ainda nem que colocaram suas mãos juntas. E nem se beijar. E aí que começa a porradaria de verdade. No próximo episódio terá a batalha final. Teremos o Shinzo de volta. E o Monoma, porque ele pode ser meio que o responsável por esses portais lá, meio que última. E que começa uma batalha de Kachame contra Shigaraki. Esse foi o episódio 5 da 7ª temporada de Boku no Hero. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo. Bis e fui.